Olá, bem-vindo ao componente curricular Filosofia da Educação. Eu sou o professor Guilherme Ramos, sou professor aposentado do Instituto Federal de Roraima. Minha formação basicamente é graduação em História, mestrado em Educação, especialização em Supervisão Escolar. Os detalhes você pode encontrar em nosso currículo que vai estar disponível aqui em nossa sala. Teremos, ao longo da sala, uma série de pontos que vamos passar a explicar agora. Logo no início, você vai ter acesso a toda a programação de encontros síncronos, que será pelo Google Meet, e a programação para nossos encontros presenciais. Teremos um plano de aula, né, o plano do curso, dizendo melhor, e os avisos necessários aqui, sempre à disposição. Então, especificamente sobre o componente, temos um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele diz assim: não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Então é essa a nossa proposta com esse componente, trazer vocês à reflexão para que a gente possa juntos construir essa ideia de uma postura mais crítica do professor diante de tudo que está no entorno dele. Se nós pararmos para pensar, o ensinamento em si ele é neutro até que a gente se proponha a fazer alguma coisa. E o professor, naturalmente, tem muito o que fazer. Formar, ajudar, auxiliar, estimular seus alunos, seus estudantes a se construírem como pessoas melhores. Bom, o nosso componente ele está dividido em 3 unidades. Cada uma dessas unidades está subdividida em 2 tópicos. Teremos, portanto, 6 tópicos a serem observados. Eu vou apresentar cada uma das unidades com as devidas explicações. Em cada unidade, nós teremos um áudio explicativo, onde nós vamos detalhar ainda mais o que propomos para aquela unidade, seguido dos tópicos. Tá? Então vamos lá. Na primeira unidade, nós vamos ver filosofia e conhecimento filosófico, e filosofia e educação. Então são esses 2 tópicos que estarão presentes. Então nós vamos ver desde o início da filosofia, a postura dos filósofos gregos diante de uma realidade mítica, que passam então a ter uma postura mais lógica, mais racional, e toda uma construção que advém daí. Ao longo do tópico, nós teremos sempre, em todos os tópicos, essa sequência. O material didático, que são os pontos obrigatórios, que você terá que acessar, que traz o conhecimento fundamental para o componente. Depois, o momento de aprofundamento, que é material complementar, que é uma sugestão de outros temas, de outros materiais que permitem que você tenha um olhar mais aprofundado. E na sequência, uma atividade. Essa atividade do tópico ela não é uma atividade avaliativa, ela é uma atividade de prática. Então, ela traz sugestões de reflexão a respeito do que foi estudado. No tópico 2, então, nós vamos tratar especificamente sobre filosofia e educação. O quanto a filosofia interfere na educação, o quanto o conhecimento filosófico interfere na educação, desde a formação do professor até a atividade prática do professor. Nós falamos da praxis do professor em sala de aula, nessa formação, nesse trabalho cotidiano junto aos seus estudantes. Também aqui nós teremos o material didático, material complementar, atividade e concluímos então a primeira unidade. Ao fim da primeira unidade, nós teremos a primeira avaliação. Essa sim vale ponto, vale 20 pontos. Essa primeira avaliação está constituída de um glossário. Um glossário é como se fosse um dicionário. E o seu papel, então, vai ser buscar uma palavra que você entenda que seja uma palavra importante dentro do contexto do componente e vai postar essa palavra com o respectivo significado. E como em toda atividade acadêmica, você precisa citar a fonte de onde você buscou essa informação. Tá? Essa vai ser a avaliação da unidade 1. Vamos então para a unidade 2. A unidade 2 ela é mais centrada nos temas gerais de filosofia. Então aqui nós vamos ver ideologia, poder, ética, moral. Lógico que tudo isso é relativo ao processo educacional ou aos processos educacionais. Então nós teremos aqui
na segunda unidade, o primeiro tópico, ideologia, educação e poder. Qual a relação entre poder, ideologia, que é uma coisa tão presente no nosso dia a dia hoje, né? E educação? O quanto essas questões todas interferem, né, na atividade do professor, na formação dos estudantes. Então nós vamos trabalhar esses aspectos. Aí, da mesma forma, o material didático, com as informações básicas, e o material complementar, uma atividade, né, de reflexão, e concluímos então esse tópico. Passamos para o segundo tópico, onde nós vamos tratar de ética e moral nos processos educacionais, né? Ética e moral no senso comum. Quando nós falamos senso comum, é o que as pessoas falam normalmente no dia a dia. Ética e moral são tidas como sinônimos, né? Na minha ética, na minha moral, isso pode, isso não pode. Mas nós vamos ver que, do ponto de vista filosófico, ética e moral são diferentes, né? A ética é muito mais ampla, muito mais estável, e a moral é mais relativa. Então vamos ver isso com detalhes quando chegar o momento, né? Então, na mesma lógica de material didático, que é o material fundamental, um material complementar, que é o de aprofundamento, e aqui uma atividade sugerida, né, de reflexão. Concluímos então a segunda unidade e teremos uma avaliação. Essa avaliação vai ser um fórum. O que é um fórum? É uma espécie de bate-papo, onde você pode postar ideias, considerações. Tá? Então vai ter lá a sugestão, o tema, e você vai postar a sua opinião a respeito do que for sugerido, e vai ter também que comentar a postagem de um outro colega. Tá? Ela vale 20 pontos e vai ficar aberta até o dia 2 de julho de 24. Voltando aqui na anterior, para lembrarmos da data, a primeira avaliação, então, ela vai estar disponível até o dia 20 de junho. A segunda, aqui, até o dia 2 de julho. Tá? Nós iniciamos, então, a última avaliação, a última unidade, tá? Que trata da teoria do conhecimento e das concepções de educação. Então, aqui, primeiro tópico, educação e teoria de conhecimento, como se dá o conhecimento, como que os filósofos entenderam a construção desse conhecimento ao longo da história. Nós vamos ter 3 momentos. É uma atividade bastante interessante. E se nós observarmos, a teoria do conhecimento, ela é uma das bases da educação, né? A educação é uma atividade intergeracional, né? É uma atividade que passa de uma geração para outra. Então é esse conhecimento adquirido, é esse conhecimento sistematizado, organizado, que vai ser transmitido à próxima geração, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes. Então, seguindo a mesma lógica, teremos aqui uma orientação geral em áudio para a unidade, os tópicos, esse primeiro tópico, educação e teoria do conhecimento, e o segundo tópico, né, que é relativo às concepções de educação. Então, as concepções de educação têm a ver com educação formal, educação informal, educação não formal. O que é isso, quais os detalhes e como isso interfere na formação nossa e de nossos estudantes. Tudo que nós sabemos não vem só da escola, tudo que nós sabemos não vem só da família, não vem só da sociedade, é essa mescla. Então, como se dá esse processo? Tem outras intenções, tem outras questões relativas a isso? Claro que sim. Então nós vamos nos dedicar a entender essa formação no sentido mais amplo do estudante e também a nossa, né? Sempre que nós estivermos falando em formação, nós estamos falando da formação de todos, né? O professor, ele é um ser em formação permanentemente, né? Todas as verdades, todas as questões que nos chegam, elas vão ser sempre transitórias, vão ser sempre provisórias. Essa é a essência da filosofia, né? A filosofia é a busca de uma verdade que você nunca vai ter a posse absoluta da verdade. Se você tiver a posse absoluta de alguma coisa, ela sai do campo do conhecimento filosófico e vai para o campo do conhecimento religioso. São dogmas, né? Mas essa é uma outra história. A gente vai ter mais tempo de trabalhar quando estivermos ao longo do conteúdo. Teremos aqui uma atividade avaliativa diferente. Tá?
Aqui nos nossos encontros, até então, nós já teremos 3 encontros síncronos pelo Google Meet, né? E teremos agora um encontro presencial. Nesse encontro presencial, nós vamos fazer um seminário, que vai ser a avaliação final. Tá? Essa avaliação final, ela vale 60 pontos. Cada uma das avaliações anteriores valem 20 pontos. Então, nós temos a unidade 1 valendo 20 pontos, unidade 2 valendo 20 pontos e unidade 3 valendo 60 pontos, tá? Fechando o total de 100. Então, nós teremos essa atividade, que é uma atividade extremamente importante para o professor, né? Vocês são professores em formação, então é necessário que vocês já comecem a lidar com isso, com falar em público, em estar diante das pessoas, que é uma coisa do cotidiano do professor, né? Vocês vão estranhar um pouquinho no começo, depois fica uma coisa normal, interessante, tá bom? Quando chegar perto, nós vamos detalhar direitinho. No nosso último encontro síncrono, nós vamos dividir os grupos, né? Ver como a gente faz, pela proximidade de vocês em comunidades, tá? Num caso específico de Pacaraima, nós teremos um encontro no sábado. Nós sabemos que tem alguns estudantes que são adventistas, então nós já pensamos também em uma atividade alternativa para atender essa questão especial, certo? Não se preocupe, está tudo bem pensadinho. Bom, se acontecer de algum estudante não completar, não conseguir chegar aos 70 pontos mínimos, que é o necessário para ser aprovado, nós teremos uma prova final, tá? Essa prova final, então, vai ser uma prova objetiva no dia 23 de junho. Tá? Lembrando que a semana final, a última semana do curso, ali por volta do dia 10, mais ou menos, nós vamos abrir todos os componentes de novo, todas as unidades de novo vão ser abertas, vão estar disponíveis para você refazer a avaliação, para você rever os textos, para tirar dúvidas, né? E com relação a isso, eu deixo vocês assim muito à vontade para trazer dúvidas, trazer questionamentos. Os tutores vão estar mais próximos de vocês, eu vou estar à disposição de vocês, a coordenação pedagógica, a coordenação do curso, todos nós estamos assim muito empenhados para que vocês tenham todas as possibilidades de fazer um curso rico, produtivo, que vocês possam realmente ter uma formação adequada, né? Porque nós sabemos o quanto é importante, nós sabemos o quanto é valioso um professor. Então, quando você se propõe a ser um professor, a ser um de nós ficamos felizes e temos a certeza, né, de que você está aceitando de bom grado um desafio extremamente importante. Porque o desafio fundamental do professor é contribuir na construção de um mundo melhor, né, por meio das pessoas. Certo? Forte abraço a todas, a todos e conte sempre com a gente. Muito obrigado.